Olá, meus caros alunos, sejam muito bem-vindos ao curso de Contratações de Tecnologia da Informação para Concursos. Contratações, quando eu falo, são contratações públicas, aspectos relacionados à licitação, ao planejamento das contratações na área de TI, e à gestão dos contratos da área de TI também, na área de informática. Esse é mais um curso da equipe itinerante, da equipe do Provas de TI. Meu nome é Yuri Moraes, sou professor lá no Provas de TI, tenho vários outros cursos, Para quem me conhece, os nossos cursos são sempre, tem um diferencial de ser fortemente baseado, focado nas questões de concurso. Então eu tento trazer para vocês apenas o necessário para vocês resolverem as questões de concurso. Muitas vezes, alguns aspectos, digamos assim, práticos, de execução daquele tipo de atividade são deixados de lado para a gente focar aqui na sua aprovação no seu próximo concurso público, naquele concurso que você quer que caia esse assunto. Então, o nosso foco aqui, o meu esforço é para você acertar aquelas questões, Então, claro, os slides aqui, o material, nossas explicações vão ser sempre direcionadas às questões de concurso público. Eu fiz um levantamento dos últimos editais que caem esse tópico, contratações de tecnologia da informação. E nesse levantamento eu identifiquei aí o que é mais cobrado e trouxe para vocês, peguei as questões, peguei os editais e trouxe aqui, compilei para vocês isso aqui, Então, ao invés de você ler toda a legislação relacionada ao tema, pegar a instrução normativa número 4, pegar outras leis e sair lendo cada uma, tentando entender o que é importante, eu já fiz isso aqui para você. Então esse é o diferencial de você ter uma videoaula como essa, Você sai na frente dos concorrentes, porque você não perde tempo buscando assunto, buscando questões, buscando leis, porque eu trago tudo para você aqui. O nosso curso, pessoal, ele é baseado principalmente na Instrução Normativa número 4 de 2010 da SLTI do Ministério do Planejamento. Certo, pessoal? Então, ele é a maior base para o que a gente vai falar aqui, é essa instrução normativa, mas a gente vai falar muito sobre a jurisprudência do TCU, que muitas vezes cai nos concursos, o entendimento do TCU, Tribunal de Contas da União, relacionado a esse tema, que são as contratações de TI. A gente vai ver também aspectos específicos das leis de licitações, da lei do pregão, de outras instruções normativas que estão relacionadas à área de TI também. Ok, pessoal? Eu sou o professor Yuri Moraes, aqui tem o link lá na rede itinerante para você entrar em contato comigo, caso seja necessário. Vou falar aqui de como é que vai ser nossa abordagem. Então, esse curso vai ser dividido em 3 módulos. Cada módulo você adquire separadamente no site, como vocês já conhecem lá no Provas de TI. Nesse primeiro módulo, a gente vai abordar especificamente introdução às contratações públicas, ou seja, digamos que você não sabe nada de licitações, de contratos, contratos gerais, da Lei 8666 de 93. Se você não sabe nada, eu vou dar uma introdução básica aqui de alguns slides, mais ou menos de 15 a 20 slides, para vocês entenderem. Para quem não sabe, entender, ter uma noção geral para poder acompanhar o nosso curso. E se você já sabe, você dá uma olhada rápida, você assiste às aulas, apenas para revisar e verificar se você sabe tudo mesmo que é necessário para a gente poder entrar na parte de TI. Mas essa parte ela é bem curta, bem enxuta, porque o que interessa nessa parte de contratações de TI é o que vem em seguida. E aí a gente vai falar do planejamento da TI, da área de TI dos órgãos públicos, planejamento das contratações de TI. Vai falar de uma visão geral do modelo de contratações que é proposto pelo TCU e pela Instrução Normativa número 4. E vai começar, ainda no módulo 1, a introduzir essa Instrução Normativa número 4. Vocês vão entender o que é essa Instrução Normativa lá na frente, para quem não sabe ainda. No módulo 2, a gente vai entrar de cabeça nos processos de contratação, segundo a IN04 e segundo a jurisprudência do TCU. Aqui a gente vai falar de muitos acórdãos do TCU relacionados ao tema,
que são importantes para as questões de concurso. E no terceiro módulo, a gente vai falar de legislações complementares, outras leis que são importantes também relacionadas às contratações de TI. Ok, pessoal? Esse aí é nossa abordagem, o nosso planejamento para os módulos do curso de contratações de TI. Aqui um sumário do que a gente vai ver. Primeiro, como eu falei, um basicão sobre contratações. Contratações gerais, o que é uma licitação, quem tem que fazer licitação, para que serve, quais são as formas de licitar. Isso aqui, como eu falei, de forma muito rápida, porque não é o foco aqui, né? Se o seu concurso cobra especificamente Lei 8666, que é a Lei de Licitações, aí você vai ter que procurar um material específico da Lei de Licitações, que aí vai cobrar tudo da área de licitações. Se o seu edital cobra especificamente contratações de TI, então você só precisa saber o básico, que é o que eu vou dar aqui em 15, 20 slides, e depois você vai precisar saber o que vem em seguida do nosso curso, ok? E aí a gente vai ver rapidamente a relevância da TI para a administração pública, né? Por que que o pessoal está tão interessado, está criando legislações, normativos específicos para as contratações de TI. Por que isso é necessário? Vocês vão entender. Uma visão geral do modelo de contratação de soluções de TI, como eu falei para vocês e vou repetir muitas vezes durante o curso, esse modelo de contratação ele foi proposto inicialmente pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, fazendo suas auditorias lá, percebeu que existia uma deficiência aí nas contratações de TI, que elas não podiam simplesmente seguir o fluxo normal de qualquer tipo de licitação de contrato. E aí criou aí aperfeiçoou na verdade alguns controles, alguns métodos e modelos para serem utilizados nas contratações da área de tecnologia da informação. Que contratações são essas, pessoal? Quando o órgão vai adquirir um software, quando ele vai contratar um serviço de helpdesk, né, de suporte ao parque tecnológico, quando vai contratar uma fábrica de software, quando vai alugar servidores, né? Então, qualquer serviço da área de TI vai se enquadrar nisso que a gente está falando. Vai, por exemplo, ter um serviço de impressão no órgão e por aí vai. Então, a gente vai ter uma visão geral, depois vai entender como é que deve ser feito o planejamento das contratações de TI, que tem essas peculiaridades que eu estou falando, e por fim vai entrar no processo de contratação de soluções de TI, segundo a N04 e jurisprudência do TCU. Nesse módulo, pessoal, esse processo de contratação a gente vai ver só o início, tá? Aí no módulo 2 é que a gente entra a fundo mesmo, conhecer todos os detalhes da Instrução Normativa número 4. E como vocês já sabem, né, quem já me conhece de outros cursos, a resolução de questões ela é feita aí no decorrer, intercalado aí nos slides. Fala um pouco de conteúdo, apresento questões para vocês. Mais um pouco de conteúdo, mais questões, né? E aí durante a aula, durante os cursos, isso vai ficando mais dinâmico, mais fácil de vocês memorizarem. Beleza? Tem um grupo lá na rede itinerante, para aqueles que já conhecem, que chama Licitação e Contratos de TI. Aqui está o endereço, vocês podem entrar lá, né, e deixar as dúvidas, né, trocar ideia com outras pessoas que estão estudando esse tema também, beleza? Então vamos lá. Só para esclarecer aqui, qual é o escopo e o não escopo desse curso que a gente está falando, que a gente está apresentando agora. O escopo é a legislação aplicável especificamente às contratações de tecnologia da informação. Que legislação é essa? A Instrução Normativa número 4 da SLTM-POG, como eu já falei, né, ela é a principal, a gente vai ver ela na íntegra. A jurisprudência do TCU, os principais acórdãos e alguns aspectos específicos relacionados à TI, da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Instrução Normativa número 2, que fala aí dos serviços gerais terceirizados nos órgãos do governo. Não está no nosso escopo, né? A gente não vai aprender isso aqui nesse módulo. Os dispositivos gerais da Lei 8666, ou seja, aquilo que é aplicável a qualquer licitação, que todas as licitações têm que ter, a gente não vai ver aqui, porque isso aí é num curso específico, se o seu
concurso cobrar a lei 8666. Aí sim você tem que procurar algum material para isso. Se não, né, se cobrar apenas contratações de TI, o nosso módulo aqui é suficiente. Também a gente não vai entrar nos aspectos gerais, né, comuns de qualquer contratação da lei do pregão e da N02, como eu já falei, apenas específicos de TI, né? Por quê? Eu identifiquei que muitos editais, né, eu peguei aí os principais editais dos concursos de TI de 2010 para cá e vi que o principal que se cobra é contratações de TI segundo a instrução normativa número 4, certo? Isso tanto para concursos do Poder Executivo Federal, né, como para concursos do Judiciário, concurso do MPU, concurso dos Tribunais de Contas, né? Concursos de órgãos estaduais também cobram a instrução normativa número 4 da SLTI MPOG, apesar de que ela não é obrigatoriamente aplicável nesses outros órgãos. Vocês vão ver lá na frente que a instrução normativa número 4 ela é obrigatória para os órgãos do Poder Executivo Federal. Mas nos concursos do Judiciário, do Ministério Público, nos concursos estaduais, também cobram isso porque acabou que a instrução normativa número 4 virou referência quando se trata de contratações de TI. Então, ela é cobrada também em concursos aí de todas as esferas, de todos os poderes. Aqui permitam me apresentar, aqueles que não me conhecem ainda, né? Trabalho na Controladoria Geral da União, sou analista de finanças e controle. Isso aqui, pessoal, para mim, esse curso é uma grande satisfação estar dando para vocês, porque eu trabalho diretamente com auditoria nos contratos de TI dos órgãos, né? Como eu falo aqui, sempre falo nos meus concursos, nos meus cursos. Então, isso aqui é o meu dia a dia, é o meu trabalho lá na CGU e por isso eu fiquei muito satisfeito de poder dar essa disciplina para vocês aqui no Provas de TI, né? Eu posso falar aqui desse assunto com mais experiência, com mais firmeza, porque é o que eu faço todos os dias lá na CGU. Aqui alguns concursos que eu fui aprovado, tribunais. Trabalhei também na Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, também na área de auditoria de contratos de TI, né? Então já tenho aí mais de 3 anos de experiência nessa área. Beleza? Algumas certificações que eu possuo. Tenho um mestrado em informática pela UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. E trabalhei também já em empresas privadas, já fui professor universitário. E trabalhei lá no estado de Pernambuco também, e lá a gente muitas vezes aplicava a instrução normativa número 4 nas auditorias, apesar de não ser obrigatório. Ok, pessoal? Aqui alguns links de interesse, muitos de vocês já devem conhecer. Os outros cursos que eu tenho lá no Provas de TI, Governo Eletrônico, Portais Corporativos, Gestão de Processos de Negócio, um dos meus preferidos lá. E o curso de Workflow e Gestão Eletrônica de Documentos, o GED. São assuntos também que vêm sendo muito cobrados. Quem tiver interesse tem um link aqui, pode entrar lá e dar uma olhada. Rede social itinerante, importante para você entrar em contato com outros concurseiros, assim como o TI Masters, que é um grupo de e-mails. Esses dois pontos de encontro aqui, como eu costumo falar, a rede social itinerante e a lista de e-mail TI Masters, importantíssimo para concurseiros na área de TI, para se manterem atualizados, verem o que é que está acontecendo, quais são os concursos mais recentes, o pessoal lá tira dúvidas, Então, importante lá vocês conhecerem. Então vamos começar, o assunto mesmo de verdade. Então, primeiro, como eu falei, vou dar um basicão aqui sobre contratações públicas para quem não conhece, para quem não estudou ainda a Lei 8666. Se você não conhece, não tem problema, vou apresentar aqui rapidamente. Se você já conhece, pode ir despreocupado, apenas dê uma olhada nos slides. E aí, se você quiser pular essa primeira aula, tudo bem, mas eu recomendo que você, pelo menos, escute essa aula para revisar os principais conceitos da 8666, que são aplicáveis no que a gente vai aprender mais na frente sobre contratações de TI. Então, vamos lá, pessoal. Licitar é a regra, A Constituição Federal é a lei maior da República Federativa do Brasil, A principal lei, a Carta Magna, o que
dita as regras de todas as leis é a Constituição Federal, tá acima de todas as leis. E ela fala lá, no artigo 37. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de contratação pública. Então, ele fala que a regra é fazer licitação, a não ser em casos especificados em legislação. Então, pode ser obra, engenharia, pode ser serviços, pode ser compras, aquisições, tudo tem que ser feito por licitação pública. O que aquela licitação vai fazer? Qual é o objetivo dela? Assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Isso é, para qualquer empresa, aí do mercado, ela poder concorrer e poder prestar serviço ao poder público. Da mesma forma, pessoal, que você, para entrar no serviço público, precisa passar num concurso público, uma empresa, para poder prestar serviço a órgãos públicos, ela tem que ganhar uma licitação pública. É assim que acontece. E da mesma forma que o concurso, a licitação, ela busca também dar igualdade de condições aos concorrentes, cada um com suas particularidades. Estou fazendo essa analogia aqui apenas para vocês entenderem o intuito, o objetivo da licitação pública. Então, a licitação ela vai ter cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Ou seja, as leis abaixo da Constituição vão dar mais informações sobre isso. O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis. Ou seja, você só pode colocar como exigência de uma licitação o que for realmente indispensável para executar aquele serviço. Ok? Então, isso é o que a Constituição fala. Aí vem um decreto-lei de 1967, antes mesmo da Constituição, mas que ele foi absorvido aí, ele continua válido ainda mesmo nessa Constituição. Ele fala que a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. O que é isso? Que os órgãos, eles vão procurar descentralizar, tirar deles a responsabilidade pelas atividades que forem possíveis. Que atividades são essas? As atividades são essas aqui que eu coloquei em negrito. Vamos ouvir logo aqui para essa parte que está em negrito. A administração vai buscar desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, ou seja, aquelas tarefas que são apenas de execução, mão na massa, fazer algo que não seja planejar, que não seja coordenar, supervisionar. Quando for apenas executar, então os órgãos públicos, a administração pública vai buscar terceirizar. Aqui, sempre que possível, recorrendo à execução indireta mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada. Então, sempre que existirem empresas para realizar um determinado serviço, e esse serviço for de tarefas executivas, apenas de execução, a administração vai buscar licitar e contratar. Agora, as atividades de planejamento, de coordenação, supervisão e controle não podem ser terceirizadas. A gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente. Mas por enquanto, pensem, terceiriza o que for meramente executivo, e atividades mais de gestão, de governança, de controle não podem ser terceirizadas. E, claro, deve sempre observar o interesse público e a segurança nacional. Então, se tiver alguma atividade que vai impactar, que vai pôr em risco a segurança nacional ou o interesse público, essa atividade não deve ser terceirizada. Mais um decreto aí que fala sobre o tema, o decreto 2271 de 97. Esse decreto é mais novo. O que é que ele vem regulamentar? Então ele traz, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, poderão ser objeto de execução indireta. Pessoal, quando fala em execução indireta, ele está falando aqui de terceirizar, de colocar uma empresa para fazer as atividades. Que atividades são essas? Aquelas que eu vim explicando, atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares.
Então são aquelas atividades, né, que não estão relacionadas ao planejamento, à governança e à gestão. São atividades executivas, ou chama-las também de acessórias, instrumentais ou complementares. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem, né? A atividade de vigilância. Antigamente, os órgãos públicos, né? Quem tem aí um pai, um familiar que trabalha em órgão público há muito tempo, sabe que antigamente os órgãos públicos tinha vigilante, que era servidor público, que era funcionário público, tinha motorista, né? Tinha muitas atividades que são consideradas atividades acessórias, complementares, que elas podem ser muito bem desenvolvidas, executadas sem nenhum prejuízo por uma empresa terceirizada. Então tem muitas empresas aí que fazem, que prestam serviço de vigilância, que prestam serviço de motorista. Então essas atividades devem ser terceirizadas. Porque um motorista que dirige lá para a CGU, ele pode ser também o mesmo cara, né? Não tem diferença ele dirigir lá para o Ministério de Minas e Energia, para o Ministério do Turismo, para a Presidência da República, né? Não tem nenhuma complexidade muito grande, alguma especificidade, algo crítico, né? São atividades acessórias e instrumentais, então elas devem ser terceirizadas. E aí, ó, uma ressalva aqui, que o decreto 2271 traz. Não poderão ser objeto de execução indireta, ou seja, de terceirização, as atividades inerentes às categorias funcionais, ou seja, se tem servidor público, se tem um plano de cargos lá no órgão para executar uma determinada atividade, então aquela atividade não pode ser terceirizada. Ok, pessoal? Então, se tem um cargo lá definido em lei que tem que fazer determinada atividade no órgão, aquele tipo de atividade não pode ser terceirizado, né? Salvo em expressa disposição legal, ou seja, se uma lei disser o contrário, ou se tratar de um cargo extinto. Por exemplo, alguns órgãos têm lá algumas pessoas que ocupam o cargo de vigilante, um cargo de garçom, por exemplo. Mas esse cargo está extinto, ou seja, não se faz mais concursos, ou o cargo está em extinção, né? Não se faz mais concurso para aquele cargo deixou de existir, né? Para as pessoas novas que estão entrando. Então, nesse caso, pode. Então, resumindo aqui o que eu vinha falando, a regra é terceirizar, né? É repassar ao mercado, às empresas, a execução, lembrem dessa palavra, execução, de atividades acessórias e complementares, como essas que eu vinha falando como exemplo, vigilância, motorista, por aí vai, sempre que possível e viável. Ok? Então a regra é terceirizar esse tipo de atividade. Por quê? Por qual motivação? O órgão ele tem que se focar nas competências indelegáveis. Pessoal, isso aqui que eu estou falando, isso não acontece apenas em órgão público, não. A gente vê direto empresas que fazem isso. Por exemplo, o call center das grandes empresas, muitas vezes ele é terceirizado, né? O serviço de recepcionista, o serviço de limpeza predial, aquela pessoa que faz a faxina no prédio, isso as empresas também fazem, né? Elas terceirizam para outras empresas porque ela quer se focar no negócio dela. E assim também deve ser a administração pública. E aí a administração pública tem que se focar no planejamento dos programas de governo, na coordenação das atividades, na supervisão e no controle, né? Na fiscalização. Isso vai evitar um inchaço do Estado, né? Diminuir a quantidade de servidores públicos, né? Afinal, o servidor público muitas vezes custa caro. E dá maior flexibilidade e agilidade. O que é isso, pessoal? Por exemplo, um determinado órgão ele está lá, ocupa um prédio inteiro lá em Brasília. E aí ele precisa, digamos, de 50 vigilantes. E aí depois o órgão se muda, ele vai para outro prédio. E aí de repente ele vê que agora ele só precisa de 30 vigilantes, de 20 vigilantes. Se esse pessoal for servidor público, o que é que o órgão pode fazer? Ele não pode demitir, né? Então ele vai ter que colocar em outras atividades, vai ser uma coisa mais difícil. Mas se é terceirizado, o órgão pode simplesmente dizer à contratada, à empresa terceirizada, que não precisa mais daqueles vigilantes, né? Dependendo, claro, do contrato que for feito.
Isso dá flexibilidade e agilidade. Da mesma forma, quando precisa de mais pessoas para executar uma tarefa, agora eu preciso para a limpeza, para a faxina do meu prédio, 20 pessoas não estão dando conta, eu preciso de 40. E aí é só dizer à empresa, fazer uma licitação, o que for, e aí rapidamente se tem mais pessoas. Os critérios para se terceirizar, que devem ser observados sempre, é o interesse público, a segurança nacional e a capacidade e o interesse do mercado, se existem empresas interessadas em prestar aquele serviço. Ok? Isso aí é um resumo do que a gente está vendo aqui nessa aula. Alguns riscos da terceirização, né? Claro, terceirizar não é as mil maravilhas, né? Tudo tem seus riscos. E aí alguns eu trago para vocês. Descumprimento do contrato, ou seja, uma empresa ela pode de repente descumprir o contrato, não conseguir realizar tudo o que estava acordado. A empresa pode ir à falência, ela pode ser negligente, né? Não se importar, não querer executar tudo da forma como deveria ser feito, ou ela pode não ter capacidade para executar tudo o que é necessário. São riscos, né? E aí o órgão público ele vai tentar mitigar esses riscos colocando cláusulas, colocando restrições para requisitos para que as empresas que vão participar do certame elas tenham que atender aquilo. Outro risco, desvanecimento de competências do órgão. Ou seja, acontece demais na administração pública. Isso é um risco e isso tem que ser combatido. Acaba que os órgãos passam a terceirizar muita coisa e depender excessivamente das empresas terceirizadas. Então, muito órgão que não tem quase nenhum servidor efetivo fica dependendo aí das empresas terceirizadas. E aí fica na mão da empresa, né? Isso é um risco muito grande para a administração. O comodismo, né? Deixar tudo para as empresas fazerem. E a desídia. Outro risco são falhas de segurança, que a gente viu muito aí recentemente, episódios de vazamento de informações nos órgãos públicos aí, né? Então, é um risco que se agrava com a terceirização, ou seja, vai ter pessoas de fora do órgão, pessoas das empresas terceirizadas lá dentro, tendo acesso às informações muitas vezes, né? Outro risco é a rotatividade. Muitas vezes as empresas não pagam o salário adequado e as pessoas que trabalham ali como terceirizados ficam mudando toda hora. O órgão nunca vai ter ali pessoas que deem continuidade, vai estar sempre trocando. Isso também acontece com servidores públicos, né? Aqueles cargos que pagam salário mais baixo também tem muita rotatividade. Mas aí são riscos que tem que se buscar mitigar, né? Diminuir. Outro risco da terceirização é o parasitismo, ou seja, a gente vê também muitos casos de gestores, de pessoas que se aproveitam para colocar ali dentro da empresa que vai trabalhar no órgão público a pessoa que ele quer, né? Já que não vai precisar de concurso público para aquela pessoa que trabalha na empresa terceirizada entrar, muitas vezes o dono da empresa bota quem ele quer, muitas vezes o gestor do órgão que vai receber aquela empresa pede para indicar pessoas, que isso está errado, isso não pode acontecer, né? Um risco também de burla ao concurso, deixar de fazer concurso e ficar botando pessoas terceirizadas, e contratação de postos de trabalho, entre outros. Então, pessoal, existem muitos riscos. Esses riscos têm que ser mitigados, têm que ser diminuídos. Mas, né, terceirizar ainda assim é uma coisa boa, uma coisa vantajosa e é uma coisa que vem se buscando, né, desde muito tempo atrás, tanto por órgãos públicos como por grandes empresas, né? Como eu vinha falando, isso é uma boa prática de gestão. As grandes empresas privadas também fazem isso, também terceirizam parte de suas atividades. Mas, claro, tem que saber o que é que se deve terceirizar, né? Não sair terceirizando tudo sem nenhum critério. Vamos resolver aqui uma questão para vocês, né, só verem como é que isso é cobrado, mas isso não é o foco, né? Esse tipo de questão não é o foco do que a gente vai aprender aqui. É apenas para vocês, para dinamizar um pouco o nosso curso. Então, uma questão aí do CESP na ABIN, concurso da ABIN 2010. Segundo o TCU, o problema não é terceirizar, e sim terceirizar mal.
Uma das deficiências detectadas nesse tipo de procedimento é deixar de avaliar os riscos e não criar mecanismos de controle relativos. Ainda de acordo com o TCU, a estratégia de terceirização é decisiva para uma boa governança de TI. E aí, pessoal, analisem se está certo ou errado, né? Pelo que a gente vinha falando, acho que vocês resolvem facilmente essa questão. Vou passar então para a resposta. Resposta certa, pessoal. Tá conforme o que a gente vinha falando. O problema não é terceirizar. Terceirizar, se for bem feito, é bom. O problema é terceirizar mal, né? Não planejar a terceirização, é não buscar mitigar aqueles riscos que a gente vinha falando, né? Então, a estratégia de terceirização, né? Como você lida com aquilo, como você planeja aquilo, é decisivo para se ter uma boa governança de TI, né? E deve-se sempre avaliar os riscos da terceirização. Ok, pessoal, a gente finaliza por aqui essa primeira aula. Na próxima aula, a gente entra em alguns aspectos da Lei 8666, apenas para introduzir, para vocês saberem do que se trata, para aí, em seguida, a gente entrar na parte específica de contratações de TI. Ok, pessoal? Então, espero vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Um grande abraço.